Quero mandar um abraço para a TV Relacionamento, aqui diretamente de Fortaleza, Ceará. Abraço! Seja bem-vindo, bem-vinda à TV Relacionamento, programa Noci Santos Talks, conversas que transformam. Aqui neste programa você sempre vai encontrar um conteúdo para a tua vida pessoal e profissional também. E hoje eu tenho a honra de receber a minha amiga querida, Isabel Franchon. Seja muito bem-vinda, Isabel. Obrigada, Noci. Para mim é que é uma honra muito grande conversar com você. Olha, gente, a gente vive numa fase de vida hoje que, se você não aprender, reaprender, desaprender com frequência, você não tem uma jornada muito longa profissional. Você sabe disso, né? Eu estou diante de uma pessoa que ela não para de se reinventar. Essa é Isabel Franchon. Eu conheço a Isabel acho que há uns 2 anos e desde então ela não para. Eu fico assim invejada, porque eu também amo aprender. Eu vou falar um pouquinho dela, que ela tem uma carreira brilhante como jornalista, mas como eu disse que ela gosta de se inventar, agora ela é muito mais que isso. Isabel é coach, ela é psicanalista, ela é escritora, além de outras coisas que depois ela pode falar um pouquinho mais. É especialista em desenvolvimento humano e cultura organizacional. Ela é autora do livro Onde Dói o Trabalho, um olhar crítico e cuidadoso sobre a vida nas organizações. Olha que interessante. Com mais de 15 anos de atuação em coaching, psicanálise e formação de lideranças, ela traz uma visão aguda e sensível sobre o mal-estar. Quem é que não está passando por isso atualmente? Mal-estar contemporâneo nas empresas, apontando caminhos para transformar o ambiente de trabalho em um espaço possível de vida. Gente, na empresa tem vida, e a vida somos quem? Nós. O que nós estamos fazendo com tudo isso? Nessa entrevista, a Isabel, ela convida você, que está aí na audiência, a ter esse olhar com mais coragem, para que não adoeça, para que você tenha uma vida plena, que trabalhar para você seja uma dádiva e não um sacrifício. Bom, dizendo tudo isso, eu volto aqui para a minha querida convidada. Quem é Isabel Prado na essência? Eu falei aqui do seu currículo, eu quero saber quem é você. Eu sou uma pessoa que não consegue naturalizar o sofrimento nunca. Talvez por isso essa curiosidade em aprender cada vez mais, porque eu sempre vejo questões a serem resolvidas e eu vou em busca dos meios para resolver. E isso tem me levado a uma viagem, né? A minha trajetória segue a escuta clínica da psicanálise, o campo prático do coaching, a vivência com as organizações. Eu trabalhei em organizações de vários portes, como consultora, como treinadora, de várias áreas também, né? E sempre me chamava a atenção um ponto muito específico: como é que essas organizações olhavam mais para a performance do que para as pessoas, né? Interessante isso, hein? E nas entrelinhas disso eu fui me desenvolvendo, porque começou a me incomodar. Eu atendo há muitos anos, né? Eu atendo há quase 20 anos e eu vejo muita dor, tanto em clientes de coaching como nas sessões de psicanálise. A dor que vem é a dor que está ligada ao trabalho. Não é mais a dor só do amor, a dor da família, é a dor no trabalho. E a gente sabe que nos últimos anos a saúde mental foi profundamente afetada pelas condições do trabalho. Essa é a Isabel. Essa é a Isabel que quer mudar o mundo, um mundo mais feliz, mais equilibrado. Então, eu já li a sinopse do livro dela, agora eu quero que ela conta para você o que te motivou a escrever esse livro, Isabel. Olha, o livro nasceu de um incômodo que começou a ficar cada vez maior. Um incômodo
que eu percebi o quanto era urgente a gente olhar para isso, não com um olhar só de constatação, como tem sido feito. Ah, tá bom, tem problemas mentais no trabalho, as pessoas estão sofrendo, mas com um olhar mais cuidadoso. Eu vi pessoas talentosíssimas adoecendo, perdendo a performance, né? Porque as empresas exigiam a performance, mas não davam o cuidado ou o acolhimento necessário. Então, assim, o ponto de ruptura foi eu perceber que esse não era um problema pessoal, um problema individual, um problema do sujeito, mas era um problema do contexto, era um problema do sistema, um problema da organização. Acho que esse foi o ponto de ruptura para mim. Que interessante isso. Eu fico pensando, Isabel, a empresa, ela é um CNPJ, tem paredes ou não, que hoje em dia tem até empresas online. Quem faz a empresa são as pessoas. E são pessoas que provocam o adoecimento. Por que será que muitos profissionais aceitam essa provocação e ficam ali apesar de tudo? Então, eu costumo brincar o seguinte, né? O CNPJ não é uma entidade, né? O CNPJ não existe. O CNPJ é feito por uma porção de CPFs. Exato. O CNPJ não muda, como ele não é uma entidade, ele não muda. O CPF é um ser humano. É ele que constrói, é ele que destrói, é ele que faz mudar, é ele que faz tudo. Então, um dia eu pensei, vou mudar o mundo. Aí eu cresci e descobri que o mundo era muito grande e eu era muito pequena. Né? Se mudar o seu mundo já é uma grande coisa. Então, e aí eu tomei a seguinte resolução. Eu mudo o mundo à minha volta. Se eu conseguir mudar o mundo à minha volta, as pessoas que estão à minha volta vão mudar o mundo delas. E isso é um movimento em cadeia. Então eu sempre pensei muito nisso, né? Que eu desenvolvi bastante quando eu fiz a Unipaz, né? Com o Pierre Rivaio. A pedagogia dele é muito isso também, né? Verdade, verdade. Ali já traz esse senso de paz. Unipaz, o nome já diz tudo. E aí, um trabalho bastante interessante. E quais são, trazendo um pouco assim para o que você está descrevendo em seu livro, que vai ajudar muita gente, quais são os principais sintomas do adoecimento que você identifica na organização? Olha, por trás da cultura, a gente pode ver que as organizações valorizam o fazer antes de valorizar o ser. Né? Então, assim, o que você faz? Então, não são poucas as pessoas que você pergunta assim, quem é você? Aí a pessoa diz, eu sou o gerente de tal empresa, eu sou coordenador de tal empresa, o sobrenome da pessoa passa a ser a empresa. Então, assim, quem é ela? Quem é ela, né? A essência. Aí, quem é a essência? Qual é a essência dela, né? E aí, eu acho que as organizações medem tudo através de metas, através de performance, mas não desenvolve vínculos. Glorifica o cansaço, glorifica a exaustão, mas exige o sacrifício, né? Agora, sacrificar-se nunca é bom. Não tem porquê, será né? que precisa disso? Então, eu vejo que não, principalmente pelos exemplos que eu tenho, né? Mas também, eu acho que por trás disso, além da cultura, está a estrutura da empresa. Também. Né? O problema estrutural da organização, ele faz uma tremenda diferença na qualidade de vida do colaborador. Então, o quê? Comunicação. Comunicação falha é um dos fatores que acaba com o ambiente. Feedbacks, né? Ou não é dado, ou é uma bomba. Não é dado da forma como deveria ser. O presente, como eu digo. Aí, o que mais? A clareza de papéis, de responsabilidades. As pessoas, muitas vezes os colaboradores não sabem qual é a função deles ali, qual é o papel que eles estão representando. Né? Por exemplo, o onboarding, né? Uma pessoa entra na empresa, ela não tem nenhum ritual de chegada. Ela cai ali, como se caísse do céu, né? E cai ali, muitas vezes, num ambiente ruim. Os processos confusos ou desatualizados, né? Eu trabalho muito com empresas de várias áreas que trabalham com desenvolvimento de produto. E aí os processos são processos de muitos anos atrás, estão desatualizados, né? Eu acho que isso tudo interfere
Então, não é só o sentir-se, não é só a exploração, é a estrutura também. É uma junção de coisas, né? De causas, de motivos que faz. Não é uma coisa só. Não. É uma série de fatores, infelizmente é isso mesmo. Que as pessoas olham ali, às vezes eu fico pensando aqui, Isabel, meu primeiro emprego, meu primeiro e único, quando eu cheguei para trabalhar, me deram um monte de documentos que eu tinha que conferir isso com isso e com aquilo. Eu fiquei querendo entender o que era aquilo, ninguém me explicou qual era o propósito de fazer aquilo. Mas até hoje é assim, viu? Pois é, esse é o problema, porque eu me questionei e eu comecei a trabalhar aquilo como se fosse um robô. Então eu não entendia, só que quando voltava alguma coisa errada, aí é que eu comecei a entender, porque aquilo valia milhões. Eu trabalhava com notas duplicadas, que eu nem sabia o que era isso. Então até hoje as pessoas estão cometendo o mesmo erro. Então, eu acho que é assim, fala em reengenharia, tem aquisição de empresas, todo mundo acha que o problema das organizações vai acabar com uma coisa dessas. Né? Então entra alguma coisa na moda, vamos fazer uma reengenharia. Okay. Virando a própria mesa. Virando a própria mesa. Aí uma empresa é adquirida por outra, fala assim, agora vai. Ou aí muda o CEO, agora vai. Ou aí muda o board todo, agora vai. Só que não vai, porque não depende de uma pessoa, né? Nunca depende de uma pessoa, né? E o que eu percebo também, às vezes, aquelas metas absurdas que chegam, se vem uma meta e convida as pessoas para discutirem essa meta, mas ninguém escuta. Eu quero tanto e é tanto que você tem que entregar. Eu acho que isso também é uma causa desse mal-estar que você traz. Sim, a escuta, em todos os sentidos, é a grande defasagem que existe nas organizações. A escuta geral, assim. Eu foco no meu livro sobre 3 eixos. O sujeito, né, o indivíduo, o colaborador, as relações e a empresa. São 3 eixos. Aí vocês perguntam, o indivíduo danifica as relações e as relações danificam a empresa? Ou é o contrário? A empresa danifica as relações danificam o indivíduo? Não, é via de mão dupla. Onde começa e onde termina. Onde começa e onde termina não tem, é um círculo, né? Então não é uma linha reta, é um círculo. Então cada um tem o seu papel, cada um é responsável, cada um tem o que fazer, tem o seu papel para mudar esse cenário, né? Então aí a minha proposta é assim. Eu acho que a gente tem que trabalhar no nível do indivíduo, do sujeito, tem que trabalhar no nível das relações e tem que trabalhar no nível das empresas. Né? Então são os 3 níveis que eu procuro desenvolver no livro, porque eu acho esse equilíbrio. Para que tenha o equilíbrio, né? Exatamente. Então aí você já falou um pouco do que eu ia te perguntar. Que caminhos você aponta para que o trabalho volte a ser um espaço de vida? Porque você está falando aí, a responsabilidade não é de um só. A responsabilidade é do conjunto das coisas que acontecem. Então tem o sujeito, tem a empresa, tem tudo isso junto é que vai dar um resultado, né? Então quais caminhos que você traça do seu livro que vai ajudar as pessoas a encontrar um pouco desse equilíbrio? Olha, é um caminho longo, mas pode ser simples ou complicado. Eu diria que eu não estou procurando acabar com o trabalho, eu não estou procurando nada disso, o trabalho não é isso, não é nada disso. Eu acho que nós temos que redefinir o que é trabalho. Redefinir o que é trabalho e redefinir o que é vida. Você, como eu, deve ter aprendido que o trabalho faria parte da sua vida. Dignifica o homem, não sim, é? O trabalho dignifica o homem. E faria parte da sua vida, certo? Sim. Só que você jamais imaginaria que a sua vida seria o trabalho. Exatamente. E essa inversão foi o que aconteceu, né? Na verdade, aconteceu isso. Eu atendo muitas pessoas e às vezes eu fico muito chocada mesmo de ver como elas se dedicam praticamente 80% dos seus tempos a isso. O resto do tempo elas descansam, elas vão a médico, elas se cuidam muito pouco, Bem né? pouco. Então, eu diria que é o seguinte, a gente trabalha, eu proponho o trabalho no eu, né? No sujeito, no colaborador. Eu acho que tem uma porção de coisas que ele precisa fazer. Primeiro é se autoconhecer, né?
Primeiro é se autoconhecer. Depois ele pode aprender a dizer não. Dizer não é subversivo. Dizer não é subversivo. É um processo muito difícil e muito subversivo. E acho que a hora que você diz não, você fala assim, poxa, eu digo não, mas eu vou dizer sim aqui. A que eu vou dizer sim? Então eu acho que seria necessário redefinir o que é sucesso. A gente introjetou desde criança uma fórmula do que era sucesso, né? Então assim, só que o mundo mudou. E como mudou? Então, o que é sucesso para mim hoje? Eu convivo muito com pessoas da geração Z, eu tenho, assim, interessantíssimo, porque no mesmo dia eu atendo pessoas de várias gerações, e isso é apaixonante. Isso. É apaixonante, porque até há pouco tempo lá, não, a geração Z é difícil, é complicado. Não, né? A geração Z pode mudar muita coisa, né? Pode nos ensinar muito. Pode nos ensinar muito. Então, assim, essa geração está trazendo um novo olhar, né? Que tem muito a ver com redefinir o sucesso. Exato. Né? Então, assim, eu acho que quando você trabalha no nível do indivíduo, é bem isso mesmo, se conhecer, aprender a dizer não, redefinir o que é sucesso para você, redefinir o que você quer, né, para a sua vida. Aí, eu acho que o segundo ponto são as relações. As relações são, talvez, a causa que mais detona as pessoas nas organizações. Sim, eu acredito. Porque é muito difícil reconhecer hoje a interdependência. Nós somos todos interdependentes, né? O que um faz afeta todos. E a gente tem nas organizações muitos problemas de relações tóxicas, de ambiente tóxico, de insegurança psicológica. Eu brinco, eu até falei na outra entrevista que se você quiser saber como que é uma organização, pergunta para uma pessoa, como é que é a sua empresa? Se ela ficar quieta, você já sabe que ela tem um problema sério com segurança psicológica, ela vai ficar quieta, não vai conseguir quem não tem responder. problema, enche o peito para falar, eu amo o meu trabalho. E acho que, assim, são as pequenas mudanças. Eu estudei muito esses últimos tempos e, na verdade, assim, na história da humanidade, as grandes mudanças começaram sempre com as pequenas mudanças. Sempre uma pessoa, sempre um grupo, sempre... Não é um negócio assim que começa, vamos todo mundo levantar e vamos fazer alguma coisa, né? Um passo de cada vez. Então eu chamo de micro-revoluções. É bem interessante. Né? Que o quê? São pequenas ações que você vai fazendo como indivíduo, como líder ou como colaborador, da posição em que você está. Pequenas mudanças, porque contamina. O que é bom contamina, entendeu? Com certeza. Então eu acho que do ponto de vista do indivíduo e das relações tem muito a ver com isso. Agora, do ponto de vista da organização, eu falo muito das organizações que curam. Mas não só. Eu falo mais das organizações que aprendem. Que é melhor ainda. Que é do Peter Senge, né? Sim. As organizações que aprendem são talvez o fator assim essencial nisso tudo. Não se esquecendo que as organizações que aprendem são feitas de pessoas que aprendem. Que aprendem, que não se cansam de aprender. Aliás, o Peter Senge usa uma expressão muito interessante. Ele diz que as mudanças, elas não são treináveis, mas elas são aprendíveis. Que lindo! Mas genial! Não adianta você ficar dando treinamento atrás de treinamento. Você dá um treinamento de 8 horas. Eu dei treinamento durante anos. Eu viajava pelo Brasil dando treinamento. São maravilhosos. Eu me sentia uau, né? Tem aquele negócio de uau, né? Mas as pessoas não mudam com 8 horas. Não. Mudam com a constância do trabalho. Sim, e depois é o tomar consciência do caminho que ela quer seguir, né? É bem isso mesmo. Então, acho que as organizações, elas têm que ser organização que cura, porque vai curar as relações, vai começar a olhar com um olhar diferente, mas as organizações que aprendem. As organizações que aprendem não significa que os sujeitos estão aprendendo. É um conjunto de coisa. Então, assim, rever cultura, ter um olhar externo, né? Ter um olhar interno. Eu acho que tudo isso são maneiras das organizações aprenderem. E aí eu digo, né, uma coisa bastante que eu gosto muito, que assim, o líder, ele tem um papel essencial nisso tudo. Mas o líder é humano.
Pois é. Ele não precisa saber tudo, ele não é... Não é um super-herói. Não é um super-herói, não é um super-herói, né? Ele precisa escutar, ele precisa estar presente, disponível, consciente, mas ele não tem resposta para tudo, ele tem fragilidades. Ele precisa que alguém o escute também. Exatamente, né? Eu costumo dizer que eu acho muito estranho, né, nessa época de buzzwords, né, o líder humanizado. Eu me pergunto, o que é um líder humanizado? A gente precisa se lembrar que o líder é um ser humano? Será? Talvez sim. Talvez, sabe, aquela imagem do líder que mandava, que fazia acontecer, que detonava tudo, que talvez isso tenha se entranhado de tal maneira no nosso modo de vida que a gente não consegue mais entender que o líder não é isso, né? Verdade. Então... Eita, olha só quanta coisa boa você tem ao ler esse livro, Isabel. Esse é conteúdo para a gente falar aqui horas a fio, mas o nosso tempo já terminou aqui, o nosso técnico já avisou ali que o tempo terminou, mas eu não vou deixar você sair antes de deixar a sua mensagem e como que a nossa audiência te encontra. Ok. Eu acho que a minha mensagem é muito simples. Assim, o trabalho não precisa ser um lugar de sobrevivência, né? Ele pode ser um espaço de vida, ele pode ser um espaço de realização, de vínculo, de expressão. É onde você pode expressar as suas melhores características, as suas melhores virtudes. Então, por que deturpar isso, né? Mas só que para chegar nisso, isso é um ato que exige escolhas, né? Então, escolhas coletivas e escolhas individuais. E a gente não pode naturalizar o adoecimento, naturalizar o sofrimento. Isso, né, a gente tem que escutar e ver o que está ruim. A gente tem que ter a crítica e o cuidado. A crítica, ela fala sobre o que é verdade. O cuidado fala sobre o que é humano. Né? São os dois lados de uma mesma moeda. Né? Eu digo que, até foi o último artigo que eu escrevi, a nova ambição não é performar. A nova ambição é viver com coerência e consciência. Né? Gostei dessa ambição. É isso, gente. Olha só que mensagem linda essa final aqui. O trabalho não pode ser uma coisa que a gente vai forçado, que tem uma camisa de força nos segurando. Ele tem que ser um lugar que a gente se sente bem, porque aí você vai contribuir para a empresa e ela vai contribuir com você. É muito bom quando a gente encontra esse eixo. Então eu agradeço muito a Isabel Franchon por trazer para a gente esse conteúdo tão rico. Isabel, muito obrigada. Obrigada a você pelo seu convite. É muito bom conversar com você sempre, não é só aqui não e não é só agora. A Lucilene está na minha vida há alguns anos e eu tenho gostado muito. Eu adoro tomar café com a Isabel. E a Isabel está no LinkedIn, você pode seguir, siga-nos. Aliás, eu estou lá no LinkedIn também, a Isabel, eu é com esse nome simples que você escuta, Lucilene Santos, e Isabel Franchon, que também está lá no Instagram. Siga para você ter mais oportunidade de conhecer os artigos que ela escreve, trazendo todas essas informações. Sou a Lucilene Santos, do programa Luci Santos Talks, TV Relacionamento. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço.